Desde que me lembro, meu pai tinha o hábito de convidar os amigos de vez em quando. Estas visitas eram motivo de alguma tensão, pois a minha mãe não gostava da ideia de ter que atender convidados. Ela foi muito clara ao expressar sua posição, dizendo ao meu pai que não se considerava uma serva para servir AOS e outros. Por isso, quando chegavam visitas, minha mãe e eu nos refugiávamos no quarto dela, onde assistíamos a programas de televisão, ou optávamos por sair para assistir um filme no cinema ou fazer alguma outra atividade fora de casa. Com o passar do tempo e amadurecendo, comecei a desenvolver minha própria vida social. Às vezes, preferia sair com os amigos para compartilhar momentos juntos, ou ficava na tranquilidade do meu quarto, imerso nos meus próprios interesses e hobbies. Durante essas reuniões, meu pai e seus amigos tinham o hábito peculiar de chamar uns AOS e outros pelos sobrenomes, prática que sempre me pareceu bastante peculiar. Era comum ouvi-los trocar frases como "Você tem razão, Perez?" ou "O que você acha, Lopes?", o que acrescentava um toque de formalidade e camaradagem às conversas. Sempre tive uma queda por usar roupas que me fizessem sentir bem, principalmente aquelas que fossem bonitas e confortáveis, como saias e tops leves. Para mim, estes looks são perfeitos para estar em casa, pois dão-me uma sensação de conforto e frescura. Lembro-me claramente de uma ocasião que parecia predestinada. Resolvi descer até a cozinha pegar uma lata de refrigerante. Naquele dia, algo no ar parecia diferente. Ao entrar, percebi como o olhar dos amigos do meu pai recaiu sobre mim. Eu não era mais a menina doce para eles. Já havia me tornado uma jovem muito desejável. Apesar de serem colegas de trabalho do meu pai, a atenção deles era sutil e respeitosa. Não demorou muito para que meu pai percebesse a situação e, com um gesto de orgulho, me apresentasse formalmente a eles. Um após outro, seus amigos me cumprimentaram cordialmente, embora houvesse uma certa tensão no ambiente. Alguns até pareciam relutantes em manter contato visual. Porém, Sérgio foi a exceção. Sua saudação foi direta e sem reservas, contrastando com a atitude dos demais. Sérgio me olhou nos olhos. Seu olhar era profundo e avassalador. Suas feições masculinas combinavam perfeitamente com suas mãos que pareciam tão fortes. Isso me deixou um pouco nervoso. Foi como se algo em mim tivesse clicado. Respondi com a clássica resposta de "prazer em conhecê-lo" e recuei, mas meu olhar demorou alguns segundos para observar o pacote que Sérgio tinha. Meu Deus! Foi enorme! Ele era enorme em todos os sentidos. Todas as roupas dele eram justas e tinha uma parte que se destacava de um jeito bem peculiar. Fiquei com água na boca. Não queria que isso mostrasse que ele tinha me surpreendido, então fui para o meu quarto de novo. O que aconteceu a seguir vai deixar você sem fôlego, então fique até o final e inscreva-se para descobrir. Uma coisa que adorei fazer foi desenhar. Naquela época lembrei que só com a memória nos desenhos eu recriava o Sérgio. Desenhei ele de todas as maneiras possíveis, com terno, com camiseta, com jeans, sem roupa. Não fiquei obcecado, mas gostei de lembrar dele. Foi uma fantasia. Até criei uma cena dele comigo que não era muito inocente, para dizer o mínimo. Todos esses desenhos exaltaram minha mente. Minha imaginação voou assim como minhas roupas. A vontade era incontrolável, então comecei a me dar carinho de qualquer forma, mas o Sérgio estava sempre em minha mente. Com o passar do tempo, tornou-se tradição meu pai anunciar a chegada de seus amigos à minha mãe todos os domingos. Como sempre, ela respondeu com uma careta de resignação. Porém, dentro de mim, uma faísca de excitação se acendeu, embora eu não entendesse totalmente o motivo. Sérgio deixou uma marca indelével na minha memória. Naquele domingo, eu tinha um encontro marcado com um cara com quem comecei a namorar, mas resolvi cancelar nossos planos. Fiz o possível para me arrumar, selecionando cuidadosamente cada peça da minha roupa. Shorts justos que delineavam minha silhueta, um top leve que brincava com a brisa, tênis confortáveis para um passeio despreocupado e meias curtas que mal apareciam. Antes da chegada dos amigos do meu pai, aventurei-me a sair para a rua, fingindo distração, enquanto aguardava a sua chegada. Meu plano era simples: acompanhá-los até a porta e cumprimentar todos educadamente, mas com atenção especial ao Sérgio, cuja presença parecia alterar sutilmente o ritmo do meu coração. Quando voltei, lá estavam eles na sala se preparando para assistir futebol na TV. Cumprimentei a todos e recebi as saudações habituais,
evitando olhares indiscretos que tentavam evitar problemas com meu pai olhando para meu corpo em desenvolvimento. Porém, Sérgio era diferente. Ele se levantou, estendeu a mão e me cumprimentou mais de perto, olhando-me atentamente. Pude perceber como ele olhava discretamente meu corpo de cima a baixo. Respondi com meu melhor sorriso sedutor e conhecedor, até passando a língua pelos lábios antes de me retirar para o meu quarto. Meu plano tinha dado certo. Eu já tinha a atenção do Sérgio, e ele e eu já sabíamos que algo estava acontecendo entre nós. Era só uma questão de tempo até que algo acontecesse. Naquela tarde, desenhei novamente. Dessa vez, desenhei o Sérgio ao meu lado em poses mais apaixonantes. Nos beijamos apaixonadamente e ele me carregou. Senti um calor intenso percorrer meu corpo. Aí aconteceu algo que talvez não devesse ter acontecido. Fui ao banheiro como sempre e quando abri a porta encontrei o Sérgio sem roupa. Fiquei paralisado e assustado, mas ele rapidamente se cobriu ao me ver e eu rapidamente me retirei para o meu quarto, embora o que eu realmente quisesse era subir em cima dele. Apesar de já ter tido experiências anteriores, a masculinidade de Sérgio era simplesmente avassaladora. Algo tão colossal que só de imaginar isso em mim fazia minhas pernas tremerem. Eu não entendia por que esse homem me atraía tanto a ponto de eu não conseguir parar de pensar nele ou de atraí-lo para perto de mim em situações íntimas. Depois disso, bateram na porta do meu quarto e era o Sérgio. Não lhe dei oportunidade de falar. Imediatamente pedi desculpas por ter entrado no banheiro sem permissão e implorei para que ele não contasse ao meu pai. Enquanto eu continuava falando sem parar, Sérgio se aproximou lentamente de mim, estreitando os olhos e aproximando cada vez mais seu rosto do meu. Quando ele estava a poucos centímetros de distância, simplesmente abracei seu pescoço e o beijei apaixonadamente, como se estivesse procurando tesouros escondidos em sua alma. Sérgio respondeu ao beijo da mesma forma e, naquele momento, senti como se meus desenhos estivessem se tornando realidade. Sua mão começou a percorrer todo o meu abdômen, colocando-a abaixo do umbigo. Tive medo do que iria acontecer. A água jorrou em mim de uma forma enorme. Nunca tinha sentido isso. Embora passasse pela minha cabeça a preocupação de que talvez ele não beijasse bem. Não consegui me conter e afastei-me dele, liberando a fantasia que eu havia esboçado em meus desenhos e que minutos antes havia acidentalmente encontrado no banheiro. Fiquei com pena de tirá-lo de mim. Queria muito mais, mas tinha medo que algo acontecesse e eles nos descobrissem no meu quarto. Depois desse encontro, trocamos números de WhatsApp e os dias seguintes foram os mais felizes da minha vida. Mantivemos contato por mensagens e às vezes repetíamos a experiência quando nos reuníamos em casa ou quando ele me levava para um lugar mais reservado. Foram momentos emocionantes e reveladores, onde descobri novas e profundas sensações. Seu poder era enorme. Eu sentia até meu abdômen. Cada impacto dele dentro de mim era uma experiência única. Seus braços eram muito fortes. Gostava de senti-los envolvendo meu corpo e brincando com minha flexibilidade. Não pensei que duas pessoas pudessem se acomodar de tantas maneiras. A experiência do Sérgio não me foi passada por nenhum garoto da minha idade. Eram todos imaturos e mal conseguiam me satisfazer. Por outro lado, o Sérgio era um colossal, um touro. Cada encontro terminava com a água da sua grande fonte no meu rosto, ou dentro de mim. Aquele banho foi paradisíaco. Não me importei de ficar coberto dele. Gostei, saboreei, me encheu de vida. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Agora vamos continuar. Porém, quando tudo parecia perfeito e que eu poderia continuar aproveitando a presença do Sérgio sempre que quisesse, um dia, ao voltar mais cedo para casa, presenciei uma cena traumática. Algo que na minha mente maluca nunca pensei que estivesse acontecendo. Descobri o Sérgio tendo relações íntimas com minha mãe. Sim, com a senhora que ficou incomodada porque meu pai convidou os amigos para casa. Lá estavam os dois, fazendo a mesma coisa que eu e o Sérgio estávamos fazendo. Fiquei incrédula quando pensei que ele só tinha aquela ligação comigo, afinal todos os homens são miseráveis. A situação ficou ainda mais complicada quando ele tentou se justificar, sem sucesso, enquanto minha mãe o confrontava com raiva. Os gritos ecoaram por toda a casa,
deixando-me atordoado pela confusão de emoções e questionamentos que surgiram em minha mente. Nunca pensei que minha aventura íntima com Sérgio terminaria de tal forma que Sérgio se fosse. E com sua partida o silêncio se tornou o novo inquilino de nossa casa, preenchendo os espaços vazios entre minha mãe e eu. Vimo-nos suspensos num limbo de palavras não ditas, justificações que não encontravam lugar. Não houve crime do qual se arrepender. Afinal, eu já tinha idade quando o Sérgio entrou na minha vida. Mas o silêncio tornou-se o nosso pacto tácito, uma escolha mútua pela paz em vez da verdade. Qualquer palavra dita seria como uma adaga para a outra. Qualquer confissão seria o fim da fachada que papai havia construído. Então decidimos deixar o assunto no ar, flutuando em um espaço onde não pudesse nos machucar. No entanto, essa decisão de permanecer em silêncio transformou o nosso relacionamento de uma forma que nunca previmos. As conversas de antigamente, cheias de risos e confidências, desapareceram como fumaça, sendo substituídas por trocas essenciais e frias. Tornamo-nos dois estranhos vivendo sob o mesmo teto, compartilhando uma história, mas não nossas vidas. Os dias se sucederam, marcados pela rotina e pela ausência de palavras significativas. A tensão em nossa casa era palpável, uma pressão silenciosa que aumentava a cada dia que passava, ameaçando quebrar a frágil barreira de silêncio que havíamos construído. Foi uma bomba relógio emocional, esperando o momento certo para detonar. E assim, numa reviravolta inesperada do destino, a verdade veio à luz, revelando-se da forma mais surpreendente e menos desejada. Um dia comum, que parecia destinado a se perder na monotonia dos outros, tornou-se o catalisador de mudanças irreversíveis. Minha mãe, movida por uma suspeita que não podia ignorar, seguiu meu pai e o surpreendeu saindo de um hotel com sua secretária. Esse momento foi o gatilho que a levou a descobrir tudo o que sabia sobre Sérgio e meu relacionamento com ele. Os detalhes do que aconteceu a seguir são meus. São lembranças que prefiro manter nas sombras, mas foram chocantes o suficiente para se tornarem o assunto da cidade e ganharem manchetes na seção policial dos jornais. Esta é a minha história. Uma história tecida de segredos e silêncios, de verdades escondidas e revelações inesperadas. É uma história de como as decisões que tomamos, ou aquelas que evitamos, podem mudar o curso das nossas vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. É uma história sobre a fragilidade das relações humanas e a complexidade dos laços familiares. É uma história que, espero, ressoe em quem a lê, inspirando reflexão e, talvez, uma compreensão mais profunda da dinâmica que nos une e nos separa. Você já sentiu que guarda um segredo que pode mudar? Tudo? Como você lida com o estresse dos segredos não revelados em seus relacionamentos? Compartilhe suas ideias e experiências nos comentários. Suas histórias podem iluminar e ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever.